Quero convidar você a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. E eu gostaria de incentivar você a permanecer com a sua Bíblia aberta, para que à medida que nós formos expondo o texto, você possa acompanhar também a leitura dos mesmos versos. Lucas 15. Amados, eu estive agora à tarde na fila para votar. E todos nós fomos às urnas e votamos naqueles que nos representarão nos próximos 4 anos. E estive refletindo a respeito de tudo aquilo que o nosso país, a nossa nação vem vivendo como sociedade. E uma pergunta ficou na minha mente, após refletir sobre todo esse processo. O que falar para a igreja num dia como o de hoje? Eu confesso, nós vivemos dias que não é fácil pregar. Não é fácil. Há muitos ruídos em nossa pregação. Por isso que nós precisamos da dependência, da capacitação, do amor e da misericórdia do Senhor. Nós estamos diante de uma sociedade dividida, polarizada, lados que se opõem, que estão se digladiando diante da cultura deste mundo. Famílias, amigos e irmãos de fé divididos por tensões culturais que emergem de uma sociedade inflamada pelos seus desejos. Nessa polarização e diante da sociedade, podemos perceber 2 tipos de grupos de pessoas. No primeiro grupo estão aqueles que não abrem mão de suas tradições e que dizem que não podemos fazer o que queremos, mas devemos seguir aquilo que a comunidade nos determina. No segundo grupo estão aqueles que acham que podem tudo, ou podem fazer de tudo, segundo os seus desejos, que acreditam que só elas sabem o que é certo. Essas pessoas procuram viver do jeito que querem, como querem, de acordo com os seus desejos, e acham que a felicidade está em seguir o seu próprio coração. A respeito disso, Tim Keller, ele diz o seguinte: a sociedade ocidental se encontra tão dividida entre esses 2 extremos que é difícil conceber alguma outra forma de viver. Se criticarmos uma das concepções ou dela nos distanciarmos, todos pensarão que decidimos seguir a outra, pois ambas as visões têm a tendência de dividir o mundo em 2 grupos. No fundo, queridos, não se ofenda com o que eu vou dizer, mas todos nós temos um pequeno Putin dentro do nosso coração. Queremos ditar o que é certo e errado às pessoas. Queremos unidade, mas esta unidade tem que estar unida àquilo que nós queremos, aos nossos conceitos e pensamentos. Ou você está comigo, ou você está contra mim. Uns querem ser os donos da verdade, outros pensam que são a solução para o mundo. Como nos encaixar diante destes conceitos que a sociedade e a cultura estão nos impondo? No fundo, eu acredito que todos nós oscilamos um pouquinho por ambos os lados à medida que elas nos convêm. Veja, essas tensões dos dias atuais, as polarizações políticas e ideológicas, não são uma novidade dos nossos dias. Basta olharmos para o século passado. A Segunda Grande Guerra Mundial dividiu o mundo. De um lado a Alemanha nazista, de um outro os aliados. Depois veio a Guerra Fria, que também, diante de uma Europa destruída pela guerra, dividiu o mundo em 2 polos. O fim da Guerra Fria também não fez a sociedade menos polarizada. Pelo contrário, ao longo das décadas recentes, países deixaram de existir ou se dividiram. Políticas e princípios e valores que regiam e regem uma sociedade passaram a polarizar a nossa cultura. No Brasil, isso também não é uma realidade dos dias atuais. Basta olharmos para a nossa própria história. Temos diversos momentos de polarização.
Mas quando olhamos para as Escrituras, em toda a sua narrativa, também podemos perceber polarizações. Basta ver que o povo de Israel caminhou diante de diversas tensões. Não nos esqueçamos que a nação de Israel se dividiu. Profetas se levantaram diante de grandes tensões. Nos próprios dias de Jesus, a polarização estava presente. Judeus e samaritanos, Império Romano e judeus, autoridades religiosas, fariseus e escribas de um lado, pecadores e publicanos de outro. Ao longo do Evangelho de Lucas, quando observamos as narrativas dos evangelhos, vamos percebendo a tensão entre as autoridades religiosas. Com o passar do tempo, à medida que a fama de Jesus aumentava, crescia o atrito entre Jesus e os religiosos. Veja, podemos ver um pouco antes do capítulo 15, em Lucas 14:1, diz: num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. Jesus era observado, eles ficavam à espreita, atentos e esperando só um deslize de Jesus para pegá-lo em suas próprias palavras. Pouco antes ainda, em Lucas, no capítulo 11, no verso 53, diz: quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para acusar. É neste contexto que Jesus se encontra no capítulo 15, em mais um momento de tensão com os religiosos. O capítulo 15 de Lucas começa dizendo, lá no verso 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Nestes primeiros versículos, Jesus está diante de dois grupos de pessoas. O primeiro, de um lado, eram os publicanos, coletores de impostos e pecadores. Estes eram aqueles que não observavam as leis morais, eram considerados indignos, não seguiam as regras de pureza da religião, eram aqueles que seguiam vivendo irresponsavelmente. São aqueles que abandonaram a fé, as tradições e seguiam o padrão dos gentios. O segundo grupo eram os fariseus e mestres da lei. Estes guardavam a lei com todo rigor, se prendiam às tradições, à lei e ao padrão moral de sua religião. O texto começa dizendo que todos os publicanos e pecadores procuravam Jesus para ouvi-lo. O verbo aproximar nos dá a conotação de que Jesus os atraía, ou seja, eles queriam ficar perto de Jesus para ouvi-lo. Este era um fato que deixava as autoridades religiosas um tanto intrigado. O próprio texto deixa isto explícito dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ora, se olharmos dentro da tradição judaica, quando alguém se senta e come com uma pessoa, significa que esta pessoa é aceita no ambiente. Logo, o hábito de Jesus de sentar-se e confraternizar com publicanos e pecadores torna-se palco da indignação e insatisfação dos fariseus. Jesus cria o seu entorno um ambiente de comunhão com aqueles desprezados. Ele se assenta à mesa com eles, ligando-se em comunhão. Por isso, sentar-se com esse grupo de pessoas causa indignação. Era como se eles estivessem questionando coisa do tipo: como Jesus ousa estender a sua mão para pecadores desta maneira? Este mesmo verso ainda diz que eles murmuravam. É importante termos a consciência desta murmuração, porque isto é fruto de ingratidão e uma expressão de infidelidade. Os fariseus, ao rejeitar o pleno amor de Jesus pelos perdidos, expressam também a sua rejeição de Deus por Israel. Para você ter uma ideia, havia uma oração
feita pelos fariseus no primeiro século, que expressavam claramente esta atitude. O próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 18, ele demonstra como os fariseus faziam esta oração. No versículo 11 diz: o fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. É neste cenário que Jesus inicia então uma sequência de 3 parábolas. As primeiras 2 parábolas são a respeito da ovelha perdida e da dracma perdida, onde Jesus trata a realidade do mundo, primeiramente através de um pastor de ovelhas, e na segunda através de uma dona de casa, onde ao encontrar a ovelha perdida e a dracma perdida, eles dão uma festa para celebrar. Isso significa que Deus relata a alegria da conversão de um pecador que se arrepende. As 9 moedas e as 95 ovelhas são as autoridades religiosas, justos que não precisam de conversão. E então temos a parábola muito conhecida do filho pródigo, que começa a partir do verso 11. Eu chamaria essa parábola de o amor incomparável de Deus e seus 2 filhos perdidos. Afinal, para quem é dirigido o ensinamento de Jesus nesta parábola? Se observarmos que Jesus inicia esta parábola após ouvir aquilo que diziam os mestres da lei, podemos perceber que ele estava se direcionando a eles. Jesus começa a contá-lo em resposta à atitude dos questionamentos dele. A parábola dos 2 filhos realiza uma análise aprofundada da alma do irmão mais velho, culminando com um pedido para que ele mude o seu coração. Nas primeiras 2 parábolas, Jesus traz o foco para o pecador arrependido. Assim também como ele menciona na figura do filho mais novo. Mas agora ele traz um personagem a mais. Jesus traz um segundo personagem. O texto que lemos, o texto começa no verso 11, dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O filho mais novo, ou o irmão mais novo, representa publicanos e pecadores que não obedeciam às leis. A semelhança está no fato que estes saíram de casa, abandonando as tradições de suas famílias e os bons costumes da sociedade. Já o filho mais velho, ou o irmão mais velho, representa os fariseus e mestres da lei. Sobre esta parábola, Tim Keller, ele observa que o objetivo de Jesus não é acalentar o nosso coração, mas pôr abaixo nossos conceitos. Com essa parábola, Jesus desafia praticamente todos nós pensamos. Jesus desafia o que praticamente todos nós pensamos sobre Deus, pecado e salvação. A história revela o egoísmo destruidor do irmão mais novo, mas também condena com todas as letras a vida moralista do irmão mais velho. Jesus está dizendo que ambos, religiosos e não religiosos, estão espiritualmente perdidos, andando por caminhos na vida que levam a becos sem saída, e que todos os pensamentos da raça humana sobre como se relacionar com Deus estão errados. É por isso que essa parábola é uma verdadeira expressão do amor de Deus por nós. Pois no desenrolar das narrativas, vemos nos filhos singularidades que encontramos exatamente em cada um de nós. A rebeldia e o egoísmo do filho mais novo, como também o ressentimento do filho mais velho. De certa forma, todos nós, em um momento ou outro, nos comportamos como um dos filhos deste pai. Entretanto, encontramos no pai alguém que faz de tudo que é necessário para restaurar a unidade da família. É por isso que, diante dos dilemas vividos pelos filhos, ambos encontram no pai um amor invencível e incondicional.
A parábola começa contando sobre dois filhos, que dentro das duas perspectivas da história, nós podemos perceber que, primeiro, o pedido do filho mais novo é a rejeição de sua identidade. A parábola relata o pedido do seu filho lá no verso 12, dizendo: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Para aquele tempo, um pedido deste não era algo normal. Também não considero algo normal para os dias de hoje. Mas naquele tempo, era considerado uma ofensa grave do filho ao pai. Quando o pai morria, a tradição era que o filho mais velho herdasse o dobro do filho dos outros filhos. No caso de dois filhos, o mais velho receberia 2/3 da herança. Porém, esta partilha só aconteceria após a morte de seu pai. O filho mais moço solicita que esta partilha seja feita imediatamente, enquanto o pai ainda estava vivo. Este é um pedido de profundo desrespeito. Era como desejar que o pai vivo estivesse morto. Este pedido era declaração pública de que não desejava mais viver com a família e nem ser identificado com ela. Um pedido deste na antiga sociedade judaica é uma ofensa imperdoável. O filho mais moço não apenas desejou a morte de seu pai, mas declarou com todas as letras que ele estava morto. Negou sua identidade familiar e rompeu a plena comunhão. O pedido do mais novo reflete a perda e a rejeição de sua identidade como filho deste pai. Da mesma forma, eu e você, quando decidimos andar longe do Pai eterno, quando decidimos viver e governar a nossa própria vida, rejeitando a presença do Pai em nós, também perdemos a nossa identidade como filhos. O pedido do filho era uma ofensa contra o pai. Que da mesma forma, o pecado é uma ofensa contra Deus. Assim como o pedido do filho rompeu o seu relacionamento com o pai, criando uma separação, o nosso pecado também rompeu o nosso relacionamento com Deus. Assim como o filho, nós rompemos o nosso relacionamento com Deus, rejeitando essa identidade e seguimos para longe de sua presença. É por isso que o pecado nos faz rejeitar a nossa identidade e nos leva para longe dos caminhos do Senhor. Logo em seguida, o filho mais novo recebe a parte que lhe cabe e parte para uma terra distante. O verso 13 diz: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ao pegar os seus bens e partir para longe, o filho mais novo se afasta de todas as conexões com seu pai. Agora ele tinha em mãos aquilo que ele queria: dinheiro, anonimato e distância. 3 elementos que se tornam combustível para liberar os desejos que estão sufocados do filho. Então o filho passa a viver irresponsavelmente e se entrega aos prazeres, vivendo de forma desregrada e desperdiça tudo o que tem. Diante da ofensa do filho, o pai o deixa ir. O texto não demonstra nenhuma resistência pela partida do filho. O pai deixou que seu filho fosse viver a sua vida. Isto reflete muito de nossa condição humana. Pois agora, o filho se entrega aos seus desejos, à idolatria e à depravação. Quando olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, podemos perceber essa semelhança, lá em Romanos capítulo 1, no verso 24, que diz: Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. O pecado mancha a nossa identidade, rompe a nossa conexão com Deus.
Por causa do pecado e da sua total depravação, o homem é entregue aos prazeres da carne. A consequência disso é retratado no verso 14, quando diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas dos porcos que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Diante da fome e da miséria, agora o filho agregou a um dos cidadãos daquela terra. Isso, na tradição judaica, um judeu não podia ser contratado por um gentil sem violar as leis dietárias e, consequentemente, sem não poluir a si mesmo. Ao unir-se a um gentil em uma terra distante, ele elimina sua identidade para parecer-se como alguém daquela região. Por seguinte, o jovem é enviado aos campos para alimentar porcos, que diante da fome anseiam comer a comida deles. Para os judeus, os porcos eram considerados impuros, símbolos de degradação, ou seja, aquele moço agora se encontra no fundo do poço. O filho, ele é consumido pelo seu pecado. Aquele que tinha tudo, agora não tem nada. Aquele que tinha riquezas, agora encontra-se na miséria. Aquele que tinha liberdade junto ao pai, agora está preso em sua miséria. O filho agora estava longe do pai, sem identidade e completamente miserável. Ao dizer que ninguém lhe dava nada, significa agora que ele estava completamente sozinho e perdido. Isso é porque o pecado não apenas nos afasta de nossa identidade, mas também nos torna indigno. Quando o filho cai em si, no verso 17, ele se vê literalmente na lama. Verso 17 diz: então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. O filho faz uma autoavaliação de sua condição, reconhece que está perdido, e reconhecer a sua condição é o primeiro passo para ser encontrado. Cair em si é o reconhecimento de uma vida desperdiçada e despedaçada pelo pecado. Ele reconheceu o seu erro, viu os seus próprios males e reconheceu que suas ações o levou a esta circunstância. Este reconhecimento operou nele arrependimento. Quantas vezes sofremos consequências por causa de nossas escolhas? Quantas as vezes sofremos as consequências, experimentamos o sofrimento por causa de nossas decisões, quando nós não consultamos o nosso Pai? Então o verso 18 e 19 continuam: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Este filho decide voltar para a casa do pai, decide admitir que estava errado, que não possui mais os direitos de filho, e pede para ser tratado agora como um dos seus empregados. O filho se sente indigno diante do pai. O filho que desonrou o pai agora deseja voltar para a casa do pai, não mais na condição de filho, mas de um de seus servos. O filho mais novo havia desgraçado a sua família e, portanto, toda a comunidade. Ele estava morto para eles, como descreve o próprio pai, você vai ver nos versos a seguir. Esta ofensa fazia com que um simples pedido de desculpa fosse insuficiente. Sua falha se torna tão completa que o faz incapaz
de restaurar a sua condição de filho. Esta é a condição que cada um de nós vivemos longe da presença do Pai. É assim que nos encontramos. O apóstolo Paulo reflete isso em Efésios 2, dizendo: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Este filho, pela sua condição, já não pode mais restaurar a sua identidade. Da mesma forma, nós também não podemos, por causa da nossa ofensa contra Deus. Mas esta parábola também reflete a respeito de um segundo personagem. O filho mais velho, perdido pelo seu ressentimento, pela sua autossuficiência, pela sua amargura e pelo seu orgulho. Veja, a decisão do filho mais novo de retornar para a casa do pai desencadeia reações no filho mais velho. Ao avistar o filho mais novo se aproximando, o pai se compadece, corre e abraça o seu filho. O pai ordena que o vista com as melhores roupas, coloca-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Logo em seguida faz uma festa com um grande banquete em favor do retorno de seu filho. O filho mais velho percebe esta movimentação e recebe a notícia da volta do irmão mais novo. Os versos 25 a 27 registram dizendo: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O retorno do filho mais novo se torna um desafio para o filho mais velho, pois a ação do pai quanto ao retorno do filho estava o restaurando para a sua família. O fato de haver uma festa e de um novilho ser abatido devido ao retorno do filho mais novo significa que ele estava sendo reabilitado à família, ou seja, ele volta a ter direitos na herança do pai, o que também traz implicações para o filho mais velho. Portanto, ao ouvir de seus servos a respeito do retorno e da reintegração do irmão mais novo, ele fica furioso. Agora, é o filho mais velho que fica indignado e desonra o pai. O verso 28 diz: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O filho mais velho se recusa a comparecer à festa. Fica do lado de fora, a fim de demonstrar publicamente que não apoiava os atos do pai. Esta atitude obriga o pai a procurar o seu filho. A atitude do filho mais velho coloca o pai, o anfitrião e donos das terras em uma situação constrangedora e humilhante. Ele insiste para que seu filho entre, porém ele continua se negando a entrar. A razão pelo qual o homem está tomado de raiva segue em sua resposta, nos versos 29 e 30. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. O novilho e o cabrito têm um significado para os olhos do filho, pois o significado deste ato simboliza um custo muito maior. O filho mais novo estava sendo reintegrado à família, sendo transformado novamente em herdeiro, com direitos a riquezas da família que já estava reduzido. Algo impensável e inconcebível para o filho mais velho. Então é por isso que ele dispara: eu me matei de tanto trabalhar, eu conquistei tudo o que tenho,
Mas o meu irmão não fez nada para conquistar nada. Na verdade, ele merecia ser expulso daqui. Mas o Senhor o cobre de riquezas. Que justiça é essa? É por isso que o irmão mais velho faz uma menção de tudo aquilo que ele fez. É como se ele dissesse: eu jamais desobedeci ao Senhor. Eu tenho os meus direitos. Eu não merecia passar por isso. Eu deveria ter sido consultado. O Senhor não tinha direito de tomar uma decisão dessa. Neste momento, o filho é tomado pelo ressentimento, pelo orgulho, pela amargura e pela autossuficiência. Suas palavras estão recheadas de amargura. Seu padrão moral lhe faz valer dos seus direitos. Sua fúria o leva então a ofender e voltar-se contra o seu pai. Isso reflete muito de nós. Pois quando a vida não dá aquilo que nós queremos, não ficamos apenas tristes, mas também com raiva e cheio de amargura. Lembre-se, todos nós temos um pequeno Putin dentro do nosso coração. Muitos de nós somos incapazes de lidar com certos sofrimentos devido ao fato de esperarmos resultados por aquilo que nós fazemos. Queremos viver uma vida pautada por um padrão moral, não porque encontramos nelas virtudes, mas porque achamos que assim nós podemos controlar as circunstâncias ao nosso redor. Este filho, ele abre mão do amor do pai por causa de sua bondade. O muro colocado entre o filho mais velho e o pai não era por causa de seus pecados, mas pelo orgulho que procede de uma conformidade moral. De fato, se pararmos para pensar, ele também queria os bens do pai, mas não o pai. De certa forma, muito semelhante, nós também colocamos certas prioridades em nossa vida. Estabelecemos certos padrões e achamos que nós podemos controlar Deus. O filho mais velho achou que poderia colocar o pai em uma caixinha. E muitas vezes nós mesmos fazemos isso. Achamos que podemos colocar Deus em uma caixinha como se ele agisse da forma que nós queremos. Este filho também estava preso em seu pecado. Ele estava perdido em seu orgulho. Ele se gaba de sua obediência, mas não consegue esconder a sua motivação. Sua obediência ao pai se resume ao cumprimento de seus deveres. Sua vida não era pautada pelo amor do pai. Ele não encontra satisfação e alegria e nem se sente recompensado por causa da vontade do pai. É por isso que só o fato de ter sido obediente ao pai o faz reivindicar os seus direitos. Aquilo que ele fazia o considerava bom, mas ele estava alienado à vontade do pai e à sua bondade. A cobiça da celebração do filho mais velho não incluía o pai. O texto diz: nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. A celebração tão desejada pelo filho não incluía o pai. Este é o retrato do filho mais velho, perdido em sua moral e em seu orgulho. Nenhum dos filhos amava o pai por aquilo que ele era, mas o usavam para conseguir os seus próprios objetivos e desejos do seu coração. Objetivos egoístas, porque ao invés de amá-lo e desfrutar de sua companhia sem interesses, eles achavam que poderiam controlar o pai. Isso significa, irmãos, que podemos nos rebelar contra Deus e nos alienar a Ele, transgredindo suas leis ou cumprindo-as com todo zelo. Uma obediência que não é pautada pelo amor e por quem Deus é, também pode se tornar uma estratégia de rebelião a Deus. Isso significa que nos engajarmos na obra dele
também é uma estratégia e pode ser para fugir dele, se o seu coração não estiver em quem ele é. Nossas obras, movidas pelo nosso coração, se tornam apenas uma tentativa de controlar Deus, achando que por causa delas, Ele nos deve dar aquilo que queremos. Isso significa que, se pensamos que Deus deve nos abençoar por causa de nossos esforços, então podemos até ter Jesus como inspiração e exemplo para nós, mas não o teremos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Se você pensa desta maneira, então você está se servindo na condição de seu próprio Senhor. O pecado não é apenas uma transgressão de normas, mas é também colocar-se no lugar de Deus como Senhor e juiz, tentando fugir da autoridade que só pertence ao Pai. Muitos dos escândalos que vemos nos dias de hoje estão debaixo de uma capa de imoralidade. Pessoas que estão verdes por fora, mas apodrecidas por dentro. O filho mais velho era o retrato do fariseu. É o filho que viveu perto do pai, mas nunca conheceu o pai. Muitos de nós cresceram na igreja, construíram suas famílias dentro da igreja, participam de ministérios, possuem cargos dentro da igreja, mas nunca se relacionaram com o Pai. Enquanto você estiver tentando conquistar a sua salvação e controlando Deus com sua bondade, você jamais terá certeza do amor dele por você. É por isso que ambos os filhos, dentro dessas perspectivas da história, precisam conhecer o amor incomparável de Deus. Ambos os filhos construíram suas imagens em si próprio e não na imagem e semelhança de Deus. E aqui eu quero mostrar para você como o texto mostra as expressões do caráter do amor incomparável de Deus para com seus filhos perdidos. Ao longo desta parábola, percebemos que o pai é o único personagem que está completo na história. Ambos os filhos podem encontrar no pai expressões do caráter do amor incomparável de Deus. Veja, a primeira expressão que nós encontramos aqui é a da misericórdia. Lá no verso 12, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. A reação do pai é surpreendente. O pai não se revolta com a ofensa, nem tampouco reage condenando este filho, nem o coloca em seu lugar, nem negocia condições. Por amor, ele faz exatamente aquilo que o filho mais moço pediu. Para aquela sociedade patriarcal do Oriente Médio, esta reação era chocante. Porque o pai tem toda a autoridade e autonomia para exercer o seu poder diante da ofensa do filho, mas ele suporta a desonra e a dor de um amor rejeitado. Ele opta pelo caminho mais extraordinário e difícil. O pai mantém a afeição pelo filho e suporta a agonia. Simplesmente dividiu os bens que lhe cabiam. Para entendermos melhor o que foi feito neste verso, o texto em grego traduz a palavra de bens e haveres de duas maneiras distintas. O filho pede os bens, que no original é ousia, que significa propriedades. Mas o pai compartilha com ele aquilo que no original está transcrito como bios, que significa vida, ou aquilo pelo qual a vida se sustenta, recursos, riquezas. Isto quer dizer que o pai dilacerou a sua própria vida em favor de seu filho. Ao deixar o filho partir, o pai compartilha dos sofrimentos do filho mais novo.
não o trata como ele merece, mas ao dar-lhe sua vida, demonstra misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, seríamos todos consumidos diante da ofensa nossa contra ele. Não sobraria um justo sequer. A segunda expressão é a da compaixão e do amor, é a da compaixão e do perdão imerecido. Lá no verso 20 diz: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compassido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Quando o filho mais novo retorna para a casa do pai, antes que pudesse chegar, o pai já o avistou. Ele corre em direção a seu filho. Este pai não esconde a emoção de ver o seu filho retornando. Ele se atira sobre ele, o abraça e o beija. Ainda longe, o pai estende a sua compaixão e o seu perdão. O perdão não é merecido pelo arrependimento, mas lhe é oferecido antes mesmo de dizer uma só palavra. O retorno do filho é saudado pela graça. É a graça, e a graça é o seu retorno na presença do Pai. Então, o verso 21, o filho tenta colocar o discurso ensaiado na prática. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O discurso de seu filho era muito claro. Ele sabia que não poderia por ele mesmo retornar a ser como um de seus filhos. Por isso a expectativa era de que o pai o colocasse como um de seus trabalhadores. Mas o pai o ignora isso e responde dizendo, no verso 22, Pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. A resposta do pai é de perdão total. Antes mesmo de confessado, o Senhor manifesta o seu perdão por nós. A ação deliberada do pai implica que o amor e o perdão de Deus podem absolver e restaurar qualquer que seja o seu pecado ou o seu erro. Não importa quem você seja, nem o que você tenha feito, na casa do Pai você está de encontro com a graça. Não existe mal ou pecado que Deus não possa perdoar ou apagar. Este é o amor de Deus, que perdoa e nos restaura por completo. O amor e a aceitação do Pai são oferecidos por completo, antes mesmo de você pronunciar uma única palavra. O Senhor já manifestou o seu perdão pela obra e sacrifício de Jesus na cruz. A terceira expressão é a restauração de nossa identidade de filho. Verso 22, o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. O pai veste o filho com as melhores roupas. A melhor roupa era a roupa do próprio pai. Um sinal de que estava sendo novamente reintegrado à família. Tanto a roupa, como as sandálias e como o anel, significam que ele estava sendo recolocado na sua posição de filho. O pai se alegra pelo retorno do filho e promove um banquete da melhor qualidade para celebrar a restauração do filho mais novo. Aquele que perdeu a sua identidade e estava morto, agora foi achado e restaurado, novamente chamado de filho. Da mesma maneira, Cristo nos dá a vida, restaura a nossa identidade e nos coloca novamente na posição de filhos e nos insere na família de Deus. A quarta expressão é a da justificação por meio de Cristo. Os versos 31 diz: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que tenho é meu.
Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque se teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A resposta do pai ao filho mais velho tem um tom de ternura. O filho, não tendo recebido o que imaginava merecer, pensou estar justificado diante de suas obras, expressado por sua amargura. O problema do filho mais velho está em sua própria justiça e como ele se auto-justifica em sua moralidade para colocar Deus e os outros na condição de devedores a fim de controlá-los e fazer o que bem lhe deseja. O filho mais velho se esconde por detrás de sua autoimagem e em suas realizações e desempenho, de maneira que seu senso de justiça lhe coloca acima dos outros. Mas o Senhor, pela sua graça, não nos trata segundo as nossas obras, pois até elas, se executadas por nosso próprio interesse, se tornam deploráveis diante de Deus. Por detrás da fala do pai está o convite para que o filho se arrependa e de tentar ser Senhor e Salvador de si. Na restauração da família, o amor do pai cria uma nova família. Ele recupera o seu filho mais novo e o filho mais velho ganha um novo irmão. O que o Senhor Jesus coloca à frente dos fariseus neste momento é que a justiça não é alcançada pela nossa obediência meritória. Não é por méritos. Esta justiça é oferecida por Deus através de seu amor na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Desta maneira, Jesus convida os fariseus, no papel de irmão mais velho, a olhar para aquele que é o verdadeiro irmão mais velho, o próprio Senhor Jesus. A restauração do filho mais novo não lhe custou nada para o filho mais novo, mas teve um alto custo para o mais velho. Todo perdão tem um preço, alguém tem que pagar. A reintegração do filho mais novo implica que o mais velho teria que arcar com este custo. Nosso verdadeiro irmão mais velho, o Senhor Jesus, pagou a nossa dívida na cruz em nosso lugar. Sobre a cruz, Ele tomou todo o nosso pecado, se tornou um pária, para que, por sua graça, pudéssemos ser reconstituídos na família de Deus. Ali, Jesus bebeu o cálice da justiça divina, para que pudéssemos desfrutar da alegria da reconciliação. Filipenses 2, no verso 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele deixou toda a sua glória, pagou com a sua própria vida a nossa dívida dos nossos pecados, para que eu e você encontrássemos descanso, paz, alegria, perdão, salvação e vida eterna na casa do Pai. Jamais sairemos da condição de irmãos perdidos, seja sendo filho mais novo ou mais velho, se não reconhecermos a necessidade de entregarmos a nossa vida ao Pai e pela fé descansarmos e nos maravilharmos com a verdadeira obra de Cristo na cruz, o nosso verdadeiro irmão mais velho. E por último, a quinta expressão é o chamado para a comunhão. O verso 23 diz: trazer também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos.
O verso 32 diz: era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. A volta do filho perdido é marcada por um banquete, uma grande festa, um sinal da graça salvadora de Jesus. Ele nos instituiu uma refeição, a ceia do Senhor. A parábola do capítulo 15, todas elas terminam com um banquete, que representa o grande banquete de Deus no final da história. A mesa é o lugar da comunhão, do perdão, da reconciliação, de histórias transformadas e de histórias que se unem em Cristo Jesus. Este é o banquete da graça, da alegria plena, que traz um novo sentido à vida. Jesus é a alegria plena, é o verdadeiro banquete e o anfitrião. Na mesa, nós nos encontramos com aquele que se entregou e derramou o seu sangue em nosso favor. Na mesa, experimentamos nesta era o que ele fez ontem, mas também o que nos espera na eternidade. Na mesa, em volta de um grande banquete, festejamos a volta para a casa do Pai. Jesus sacrificado pelos pecados do mundo, para que pudéssemos ser perdoados e levados de volta para casa. Queridos, eu quero concluir dizendo que na parábola a única história que tem fim é a do Pai. Jesus não terminou a história e não disse o que aconteceu com os seus 2 filhos perdidos. Qual a razão? O motivo é que os verdadeiros alvos desta história são aqueles que estavam à frente dele, os fariseus. A parábola é um convite de Jesus para aqueles 2 grupos de pessoas pudessem responder a esta mensagem. Esta parábola é para que eu e você, seja na condição de filho mais velho ou mais moço, possamos responder a esta mensagem. Nesta passagem ele está redefinindo a nossa relação com o mundo, com o próximo e principalmente com ele. Jesus deixa claro que os 2 filhos estão perdidos, ambos errados, ambos em condições desesperadas, mas ao mesmo tempo, ambos são incondicionalmente amados. O que essa parábola pode nos ensinar para um dia como o de hoje? Exatamente o dia de hoje. A sociedade e a cultura deste mundo tentam nos empurrar constantemente para um dos lados, apresentando-se como solução e salvação para os nossos problemas. O mercado, a política, a ideologia, estruturas de poder tentam se apresentar como salvação, seja para seguir padrões morais ou para transgredi-las. Consequência, somos divididos e colocados em um dos polos, de acordo com os desejos do nosso coração egoísta. Um dos grandes erros dos dias atuais e um dos grandes erros da igreja no Brasil e no mundo é que nós achamos que podemos transformar uma sociedade por meio de uma obediência moral ou pela transgressão dela. É por achar que nos encontramos nas coisas do mundo a solução. Por isso nos encontramos perdidos, divididos e não nos sentamos mais à mesa da reconciliação. As tensões ao nosso entorno nos fazem perder o foco no nosso Senhor e Salvador Jesus. A nossa unidade, e nós ouvimos constantemente essa semana alguns de nós, a nossa unidade foi conquistada na cruz. Ninguém pode nos tirar isso, a não ser que nos tornemos idólatras. Não podemos entregar para as coisas deste mundo, nem a César, nem a ninguém, aquilo que Jesus conquistou em nosso favor na cruz. Em ambos os casos, o Pai vai até o encontro de seus filhos.
ele não deixa dúvidas de que precisam da iniciativa da graça de Deus. A única solução para uma sociedade, uma cultura dividida, é a mensagem do Evangelho. A mensagem de que o Senhor Jesus, na condição de verdadeiro irmão mais velho, renunciou a todos os seus direitos, foi à cruz para morrer em nosso lugar, pagar a nossa dívida por causa dos nossos pecados, para que então pudéssemos ser levados à mesa da comunhão e reintegrados à família de Deus. É isto que nos une, é isto que nos faz deixarmos de ser irmãos mais velhos ou mais novos, para experimentarmos da salvação de Cristo Jesus e desfrutarmos da presença do Pai em nós. Por fim, por meio de sua obra, o Pai nesta noite está nos chamando para um banquete, para a festa da reconciliação. Queridos, vamos orar. Pai, primeiro eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados. Perdão por muitas vezes nos comportarmos como um desses dois irmãos. Perdão, ó Pai, porque nós achamos que por nós mesmos podemos resolver tudo aquilo que está à nossa volta. Pai, o que nós aprendemos hoje é que nós precisamos da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Não há nada que possa transformar a realidade deste mundo se não for com as realidades do reino de Deus. Não há nada, Senhor, que possa ser transformado em nossa sociedade se não for a Tua mensagem anunciada. Não há salvação se não for, Jesus, por meio da Tua obra e sacrifício na cruz. Que nós possamos entender esta mensagem, aplicar ao nosso coração, que nós possamos ser como o verdadeiro irmão mais velho, pequenos cristos, espalhados pela cidade, pelo nosso país, para falar às pessoas: venham para a casa do Pai. Na casa do Pai há perdão, há graça, há transformação, há salvação, há paz e há alegria. Que mais e mais pessoas possam ajuntar-se a nós para o banquete, para a comunhão, para que juntos possamos desfrutar hoje as realidades do reino de Deus, que é um pouquinho daquilo que desfrutaremos na eternidade. Pai, abençoe esta igreja, que esta igreja seja uma igreja fiel à Tua palavra, que ela seja, Pai, uma igreja viva e poderosa, que ela possa, Pai, ser usada para transformar não só apenas o parque industrial, mas toda a cidade pela mensagem do reino de Deus, pela mensagem do Teu Evangelho, pela salvação que há em Cristo Jesus, Pai. Abençoe o pastor Alfredo e todo o conselho desta igreja, líderes e membros, ó Pai, para que eles possam ser pessoas, instrumentos nas Tuas mãos para anunciar a mensagem da salvação. No nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.